Oi, gente, eu sou a Karina e esse é meu canal. Hoje eu não vou falar sobre livros, mas eu vou falar sobre leitura. E sobre ler numa segunda língua, especificamente em inglês, que é a minha segunda língua e que é uma língua que eu leio bastante. Ano passado eu publiquei vários vídeos aqui, vídeos de livros que eu li em inglês, principalmente livros da Octavia Butler, que não tem todos os livros dela traduzidos para o português, então a maioria dos livros dela que eu li e estou lendo também são em inglês. E eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência para essa coisa de pegar o ritmo de ler em inglês e dar algumas diquinhas que talvez funcionem para vocês. E se funcionar, ou se você fez alguma coisa parecida, alguma coisa alguma coisa diferente também que pode dar alguma dica, tá? É mais uma experiência pessoal mesmo que me ajudou a tirar essa trava que eu tinha para ler em inglês, porque ler em outra, quando a gente lê bastante, uma pessoa que lê bastante em português acaba tendo dificuldade para ler em outra língua, e essa foi a minha experiência. Acho que uma das coisas mais importantes é você tentar ler coisas que sejam dentro do seu nível, do nível que você tem de inglês. Ah, mas eu não sei qual que é meu nível, ou faz muito tempo que eu aprendi sozinho. Existem testes online que você pode fazer, né? Normalmente esses testes são gramaticais, eles só medem a sua gramática, mas você consegue fazer os testes online de graça e ele vai dar ele, baseado nos seus acertos, ele vai te dar o seu nível gramatical. Então você consegue procurar livros e textos adequados para o seu nível. A partir do momento que você sabe qual é o seu nível, você pode começar a procurar textos adequados para o seu nível. Então, se você tem um nível pré-intermediário ou intermediário, que são níveis que você vai ter mais facilidade também para ler, para desenvolver uma leitura, para entender a história. Você procura textos dentro do seu nível, né? Textos para nível pré-intermediário ou intermediário, pré-avançado e avançado, né? Falando sobre livros mesmo, sobre ler livros, existe a dificuldade de conseguir ler um livro inteiro em inglês, porque o ritmo é muito diferente. Em português a gente lê muito mais rápido, até porque você lê em português desde criança, né? Você lê em português você provavelmente lê livros em português desde o ensino fundamental, que tinha lá. Na minha época tinha, né, a série Vagalume, que você, às vezes, é leitura obrigatória na escola, mas ainda assim, dependendo da escola que você estudou, desde o do primeiro ano do ensino fundamental, ou então do quinto ano, né? Que eu lembro que na minha época, pelo menos, era a partir do quinto ano a gente tinha mais leituras obrigatórias, assim, né? Na escola, estudei escola pública e tal. Então não exige de si mesmo que você tenha o mesmo ritmo de leitura em uma outra língua que não é a sua língua, na língua qual você foi alfabetizado quando criança. Você não precisa se cobrar tanto para ter um ritmo de leitura tão rápido, tão grande quanto você tem em português, né? Porque é isso, você lê em português desde que você é criança, desde que você aprendeu a ler, né? E mesmo que você tenha se tornado um leitor mais ávido, mais na vida adulta, ainda assim é uma outra língua que você às vezes vai lutar um pouquinho, vai ter um pouquinho de dificuldade com vocabulário, vai ter um pouquinho de dificuldade com termos, expressões que você não conhece, vai ter que consultar o dicionário, né? Então é isso, não se exija um ritmo de leitura muito alto numa outra língua, né? Além disso, de você procurar textos que sejam adequados para o seu nível de leitura, uma outra coisa que pode te ajudar é ler contos. Não necessariamente você precisa comprar um livro de contos, mas também existem sites na internet que autores independentes escrevem em inglês e publicam textos curtos, que são textos de 7, 10 páginas, mas está ali online mesmo. Às vezes você consegue até imprimir, se você quiser imprimir para levar no ônibus, alguma coisa assim, né? Para quem consegue ler em transporte público. Você consegue imprimir ou consegue ler ali na tela mesmo. Um texto mais curto que vai levar, às vezes, sei lá, 20, 30 minutos para você ler, mas você lê um texto inteiro, uma história inteira em inglês, né? Então, também é uma coisa que pode te ajudar a ir pegando o ritmo. Então, você não quer pegar um livro para ler? Pegue textos e todo dia você lê um texto, então 2, 3 vezes por semana, para você ir criando esse hábito de ler em inglês e ir perdendo essa trava, porque eu tinha uma trava mesmo de ler em inglês por isso, porque eu queria ler muito rápido, porque eu peguei textos muito, muito difíceis para ler
histórias muito grandes, então ficava uma coisa muito difícil, porque ela falava, não é um livro muito grande, é um livro que eu vou ler, sei lá, em 3, 4 dias. Em português eu leria em 3, 4 dias, em inglês não, já tinha uma dificuldade maior. E vindo da minha experiência, que eu sou uma pessoa que aprendeu inglês adulta já, e eu só fui começar a ler mesmo livros em inglês já bem depois, já ter um nível até bem bom. Eu falei, não, preciso tirar isso, se eu leio tanto em português, eu preciso começar a ler em inglês também, porque vai ser melhor pra mim, vai me ajudar também a melhorar meu vocabulário, tá? Então também, quando você estiver lendo um livro físico, tenha um dicionário, baixe um dicionário no seu celular mesmo, ou tem se você quiser, né, ter um dicionário físico, se você tem, às vezes tem um dicionário físico, para você poder consultar algumas palavras, né? Dicionário é melhor do que o Google Tradutor, né? Porque é melhor do que o Google Tradutor. Então, se você puder, tem um dicionário também para consultar. A facilidade para quem tem Kindle é que você consegue baixar o dicionário, né? Baixar o dicionário em inglês quando você clica lá na palavra e você não sabe a palavra, ele já te dá a opção, caso você ainda não tenha baixado, ele te dá a opção de você baixar o dicionário e você baixa o dicionário em inglês, né? Daí você consegue consultar mesmo durante a leitura, não precisa parar a leitura, baixar o livro, pegar outra coisa, então tem essa facilidade também do Kindle. E também uma coisa bem legal é você quando se você já tá fazendo essa coisa de ler contos, ler coisas mais curtas e tal, também é legal você ler livros de young adult, né? De jovens adultos, que é uma coisa que está crescendo bastante, e nos Estados Unidos, que produz livros em inglês, tem um mercado muito forte de livros de jovens adultos, que são livros que têm uma linguagem mais fácil, que são escritos para aquela fase que você sai da escola, você sai do ensino médio, está na faculdade, ou acabou de sair da faculdade e quer ler uma coisa mais simples de ler, que não tem uma linguagem muito rebuscada, e histórias também que são mais, que você consegue se relacionar mais com os personagens e tal, né? Se você for uma pessoa bem jovem assim. E pra quem é adulto também, são histórias gostosas de ler e que não são difíceis de ler, não são escritas de formas difíceis. Então esse é o ponto principal, são histórias que não são escritas de formas difíceis e o que facilita você conseguir a ler. Um livro que eu li, que é de jovens adultos, que é The Perks of Being a Wallflower, que é, traduzido em português, As Vantagens de Ser Invisível. Eu li o livro antes de ver o filme. Quando o filme lançou, não, o filme já tinha sido lançado, mas ainda não tinha visto o filme, daí eu li o livro primeiro. E é muito fácil de ler, porque eles são cartas que um adolescente escreve para um amigo dele. Então, para um amigo correspondente, né, o pen pal. Então, ele se corresponde com uma pessoa e são cartas escritas em primeira pessoa. Então, é muito fácil de ler, porque é isso, é um adolescente escrevendo com o vocabulário de um adolescente e fazendo o relato em primeira pessoa. Então, é muito fácil de ler. Então, é isso, basicamente, tá? Ler em inglês ou ler numa segunda língua é uma tarefa, e é uma tarefa exaustiva, é muito cansativo, às vezes, você conseguir ler, mesmo depois que você já criou esse hábito, às vezes é um pouco cansativo, porque tem dias que parece que o seu cérebro não quer funcionar naquela língua. Então, não se exija demais, entenda que seu ritmo de leitura numa segunda língua pode ser diferente por muito tempo, então você realmente ter o hábito e seu cérebro ter aquela coisa de virar a chavinha automaticamente para outra língua e daí para você deslanchar, mas mesmo assim, dependendo do livro, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ler em outra língua é isso, você consegue ter acesso a mais livros que às vezes você não teria em português, como eu tô tendo com os livros da Octavia Butler, que não são todos que tem em português, então eu consigo ler os livros dela em inglês sem esperar, sem depender do mercado editorial brasileiro ter interesse pelos livros dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas, e se você tiver outras dicas para ler em outras línguas, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Se você lê em outras línguas, se você tem essa trava, também deixa os comentários aqui. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!